Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças damos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em sua casa para render a Ele ação de graças, entregarmos ao nosso Senhor o que lhe é devido, pois a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. Deus não dá a sua glória às imagens de escultura, mas Ele espera daquilo que Ele criou, essa postura, essa atitude. Hoje, dia 28 de setembro, estamos terminando mais um propósito neste ano de 2025. E o propósito foi, ou teve como referência, o livro de Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta, tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Por qual motivo? Por qual razão? Porque o dia do Senhor vem e Ele está próximo, perto. Está se aproximando. Trombeta, esse instrumento, foi ordenado por Deus a Moisés e a Arão no deserto, após ter tirado o povo do Egito das mãos de Faraó. Trombeta ou buzina, quem ordenou fazer foi Deus, como está registrado no livro de Números 10, de 1 a 10. Essa ordem esteve registrada neste livro, em Números, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Resumindo, esse instrumento foi criado para convocar a congregação. Esse instrumento foi para chamar a atenção do povo. E este povo não era pequeno. Este povo era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E no deserto, Deus precisava conduzir, orientar, chamar a atenção. Nós hoje temos este meio de comunicação, hoje temos esses instrumentos, e esse barulho, esse som, ele vai longe, ele rompe barreiras, rompe obstáculos. Não sabemos até onde estamos chegando, mas sabemos que o som está saindo, está avançando os nossos limites aqui. Então, existem pessoas as quais estão sendo visitadas com a mensagem, com a oração, com o louvor. Naquela época, você imagine conduzir 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Os moradores de Guarulhos, você imagine no deserto, orientar, conduzir, instruir, chamar a atenção, fazer uma convocação. Então, esse instrumento que a Bíblia registra como buzina ou trombeta, foi um instrumento para a partida, para partir de um lugar para o outro. Versículo 2 do capítulo 10 fala sobre isso. Versículo 2, vamos ler rapidinho. 2. Joel, capítulo 10, número 10, Números 10, versículo 2. Números 10, versículo 2, olha lá. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares
a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Este é o segundo versículo. O terceiro versículo era feita para ajuntamento, reunião, junto à tenda da congregação com o líder, Moisés. A trombeta, a buzina, era usada para convocar o povo a estar diante da tenda, diante do líder, naquela época, Moisés. Versículo 3. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti, Moisés, à porta da tenda da revelação. Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha a mensagem de Deus, a qual seria levada, compartilhada com o povo. Então havia uma convocação para o povo estar diante da tenda, onde haveria uma revelação, uma ministração. Então se tocava a buzina ou a trombeta para convocação. Versículo 4. A trombeta ou a buzina era usada para convocar os príncipes ou cabeças das famílias, tribos de Israel. Era uma convocação para os líderes, para os pais, para os príncipes, para aqueles que tinham autoridade. Versículo 4. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. A trombeta, a buzina era tocada para uma parte do povo deixar o acampamento ou arraial. Você veja que o povo precisava estar afinado com a trombeta para saber que tipo de toque era aquele. Não podia ouvir simplesmente e sair perguntando o que significa isso, o que está dizendo esse toque, esse som. Eles precisavam estar afinados com o toque das trombetas ou das buzinas. Então, um dos toques era para um povo deixar o acampamento, iniciar a retirada. Versículos 5 e 6. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Era um lado. Mas quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Quando se tocava a trombeta ou a buzina, era para unir o povo de Deus. Reunir e unir o povo de Deus. Versículo 7. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. São vários toques. Não é apenas um, são vários toques. A responsabilidade de tocar as trombetas ou buzinas ficou sobre a tribo de Levi, Arão e os seus filhos, sacerdotes, por gerações perpétuas. Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo santo, para anunciar as boas novas. Pedro fala sobre isso. Mas vamos para o versículo 7. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. A trombeta ou buzina, quando tocada, foi usada para convocar o povo de Deus para pelejar contra os inimigos. E a mesma trombeta ou buzina seria um sinal diante de Deus e para a vitória. Seria para a vitória. Versículo 9. Acho que eu pulei o versículo 8, né? Mas vamos ler o versículo 8 aí. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. É isso mesmo. Isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Foi a trombeta, o sinal da trombeta anterior, né? Que eu falei que a responsabilidade era dos levitas, dos sacerdotes, da tribo de Arão. Agora o versículo 9. Era o povo, o exército se reunir para pelejar contra os inimigos.
E esse toque seria um sinal diante de Deus, para Deus lhe dar a vitória. Era uma convocação. Ora, quando na vossa terra sairdes a guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. É como a nossa Santa Ceia mensalmente, em memória de Jesus, em memória de mim, todas as vezes que comer deste pão e beberdes deste cálice, em memória de mim. Então, quando se tocava a trombeta, convocando para o povo a guerra, levava à memória de Deus o propósito de lhes dar a vitória. Era uma convocação. Da mesma forma, ou da mesma maneira, quando no toque da trombeta ou buzina, seria para celebrar ao Senhor cânticos de alegria, sacrifícios de louvor e ações de graças a Ele. Uma convocação para a adoração, render graças, oferecer sacrifícios de louvor e de adoração ao Senhor. Versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nos dias de hoje, qual o significado da trombeta ou da buzina de Deus? Quem ordenou ou que fosse feita por Deus e teve a colaboração? Quem ordenou, sabemos que foi Deus. E quem colaborou? Moisés, Arão, povo de Deus. Amém? Vamos para o Salmos 96, versículos de 1 a 3. Deus ordena e devemos obedecer. Deus determina e espera de nós obediência. Salmos 96, de 1 a 3 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos. Deus, ele pede, e se houver obediência, isto será notório. Deus pediu que Moisés executasse uma obra, e ele precisava da colaboração de todo o povo. E aí no versículo 2 e 3 diz que para o povo de Deus anunciar, fazer notório. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ainda hoje, ouvindo uma ministração de um pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, ele trouxe a mesma mensagem de hoje para o culto pela manhã através da rádio e o culto hoje à noite. Incrível como Deus entra em concordância. A mesma palavra que o pastor trouxe de manhã em sua igreja é a mesma palavra que hoje Deus me deu para transmitir através da rádio e hoje à noite no culto. Impressionante. Portanto, ide. Quem é para ir? Nós. Fazei discípulos de todas as nações. Quem deve fazer isso? Nós. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O pastor hoje dizia: quantas almas você ganhou neste ano? Quantas almas você batizou nas águas neste ano? Quantos discípulos você fez neste ano? Ele fazia essa pergunta hoje para o povo, onde ele estava ministrando a palavra. E a ordem foi para todos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem está determinando? O Senhor. E quem deve obedecer? Nós. Marcos 16, 15.
tocai a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. 16:15 diz, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deu ordem para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo, estamos obedecendo o ide, estamos pregando o evangelho a toda criatura. Portanto, nos dias de hoje, o que podemos colocar como trombeta ou buzina de Deus? A palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. Devemos fazer isso da mesma em toda a nossa maneira de viver. A palavra de Deus, se estiver em nós, nós vamos expressá-la, nós vamos revelá-la, nós vamos compartilhar, nós vamos dividir, nós vamos anunciar, nós vamos propagar, nós vamos divulgar a palavra de Deus em toda a nossa maneira de viver, seja por palavras ou por atitudes. Vamos para a Bíblia, 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos lá. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas, às invenções. 5. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, discípulo de Jesus, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Todos nós, sem exceção, recebemos de Deus um ministério, recebemos de Deus uma ordem, temos de Deus uma grande responsabilidade para desenvolver, praticar, executar, antes que venha o fim. Tocai a trombeta, fazei notório o som, a voz, o barulho, que pode mudar uma pessoa, que pode transformar uma vida em uma nova criatura. Ainda, 1 Timóteo 4, versículos 12, 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 4, e veja bem, irmãos, que eu preparei esta mensagem ontem, sábado, pela manhã. Levantei cedo e fui para a Bíblia. E estudei por cerca de 2 horas a Bíblia. 2 horas estudando a Bíblia. E por incrível que pareça, hoje, ouvindo de um outro pastor a mesma mensagem. Isso edifica, isso edifica. A Bíblia diz, se 2 concordarem na terra acerca de alguma coisa, será concordado nos céus. Coisa linda. Somos uma congregação pequena, mas estamos alinhados com a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12, 15 e 16. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua vida, os teus anos de vida, a tua existência, a tua presença. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 15. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto, revelado a alguns, não, a
todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em nossos dias, a trombeta ou buzina de Deus, através da igreja, é para chamar o povo a quê? A congregar, se reunir, se unir, estar na congregação. Nós não podemos nos cansar de convidar as pessoas, de chamar as pessoas. Vamos para o culto, venha para o culto, vamos congregar, vamos para a igreja. Hoje tem culto, hoje tem oração, hoje tem adoração. Nós não podemos cansar. Nós temos que insistir, perseverar, temos que ser resilientes, convidando as pessoas para congregar. Joel, capítulo 2, versículo 16. Joel 2,16. Olha o que diz a palavra: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Reconhecer a igreja como um lugar precioso para estarmos reunidos e unidos na presença de Deus. Cultuar à distância é uma coisa, mas quando estamos reunidos e unidos em um mesmo lugar, é diferente. É muito diferente. Essa diferença fará notório em nossas vidas no dia a dia. Vamos para a Bíblia, Isaías, capítulo 45, versículo 20. Isaías 45, versículo 20. Diz a palavra: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Irmãos, eu fico abismado porque eu passo de frente da Igreja Católica na Avenida Tiradentes e aquela casa se enche de pessoas. De manhã, saindo de casa bem cedo para a rádio, eu vejo as pessoas caminhando para a igreja. É 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, eles já estão indo para a igreja congregar. Eu fico admirado e vejo o esforço daquelas pessoas saírem de casa bem cedo para congregar. À noite, quando vamos para a igreja, o movimento é grande naquela igreja. Eles se reúnem, eles se ajuntam, eles se unem para trabalhar pela causa, pelo propósito. Eu fico assim admirado de vê-los tão envolvidos na obra. Vamos para a Bíblia, Sofonias, capítulo 2, versículos de 1 a 3. É uma religiosidade, sim, mas deixa-nos um exemplo. Se eles servindo a imagens de escultura e nós servindo o Deus vivo. Sofonias 2, de 1 a 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação, sem pudor, sem desejo, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Deus nos chama para congregar. Sairmos da nossa casa para estarmos em uma casa consagrada, santificada para a glória do seu nome. Hebreus 10, 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso é notório, igreja? É notório. Alguns não estão mais congregando. Estão deixando de congregar, podendo estar, mas não está, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nossa, parece uma carta que foi escrita nos nossos dias, mas essa carta já tem, muitos anos escrita. Muitos anos atrás foi escrita esta mensagem, mas é como se fosse escrita hoje, nos nossos dias. Nos dias de hoje, a trombeta ou buzina de Deus está alertando que o fim está próximo e que precisamos buscar, desejar a santificação e a paz com todos. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmos 93, versículo 5. Segui, ande, viva, tenha paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmos 93, versículo 5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos. Muito fiéis são os testemunhos do Senhor, a palavra de Deus, os estatutos, os preceitos, os mandamentos. Fiéis, fidedigno. O que Deus falou, a igreja, vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Olha, a palavra de Deus, proferida a Adão e Eva, demorou quase 6.000 anos. 5.000 anos. 4.000 anos, mas ela se cumpriu, igreja. O Senhor disse para Eva: da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. E essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus, nascido de mulher, pisou na cabeça da serpente. Deus é fidedigno em sua palavra. Temos que crer na sua palavra e procurar viver ela. E ela nos pede a santificação, convém à tua casa. É necessário a santificação. E não é somente agora, mas para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento seja santo ou santificado, santificada. 16. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santos. Ou santo. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Primeira epístola do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 6 e 7. Diz o quê? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, como uma família, nós não podemos viver distante. Eu tenho uma família e a gente se comunica diariamente. Nós somos uma família e conversamos diariamente. Seja de manhã, tarde, noite, e se precisar até de madrugada. Agora eu vejo a família de Cristo distante, ausente, sem se comunicar, sem ter comunhão. Nós temos um meio de comunicação. E quantas pessoas dá retorno? Quantas pessoas são recíprocas? Quantas pessoas respondem? Quantas pessoas dizem amém? Assim seja, assim será. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4,16, vamos abrir a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4,16.
que diz aí? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com grande grito, com grande alarido. Ninguém vai poder dizer, eu não ouvi. Ninguém me disse, ninguém me falou, ninguém me avisou. Porque o Senhor, o mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo nos céus? Qual a função do arcanjo nos céus? Qual a missão, qual o trabalho do arcanjo nos céus? Mensageiro. Ele traz a mensagem de Deus. Daniel recebeu o arcanjo, recebeu a mensagem de Deus a Daniel que orava e jejuava. Arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, quem visitou Maria anunciando que ela estaria grávida? Foi um arcanjo. Maria foi avisada, então o arcanjo aqui é o mensageiro. Ao som da trombeta de Deus, buzina de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz-nos que, pela palavra de Deus dada pelo mensageiro, o arcanjo, a última trombeta acontecerá, o arrebatamento. A mensagem, ela está sendo divulgada, difundida, espalhada, de que o dia está chegando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Os sinais preditos, revelados por Jesus antes do fim, têm se cumprido, está se cumprindo, e tudo isso é um prenúncio do que poderá acontecer repentinamente, subitamente. Você imagine nós estando nesta casa de oração e de repente o arrebatamento acontece e as portas ficam abertas, os bancos vazios, quem passar na rua não vai perceber movimento nenhum, vai ficar espantado e vai chegar até a entrar, a olhar o que aconteceu. Cadê o povo? Cadê aquela igreja? Cadê aquela gente? Vai procurar e não vai achar ninguém. Você imagine nós estando aqui nesta noite, reunidos e unidos, e acontece o arrebatamento? Glória a Deus. Será que isso é possível? É possível, igreja. Isso pode acontecer. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, isso é, morreremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som, isso porque teve muitas outras antes. Ante a última trombeta, porque teve outras e outras anteriormente. Trombeta é para avisar, trombeta é para alertar, trombeta é para convocar, trombeta é convite, convite para chamar a atenção. Ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, num momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Olha, irmãos, nem todos ouvirão o som da trombeta, ou nem todos hoje estão ouvindo o som da trombeta. Nem todos hoje ouvem o som da trombeta. Muitas pessoas hoje estão dispersas, semelhante ao povo da época de Noé. A Bíblia diz, inclusive a pastora trouxe essa mensagem, que nos dias de Noé o povo comia, o povo bebia, o povo casava e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca e a porta se fechou e o dilúvio chegou. Noé não avisou? Noé não tocou a trombeta? Noé não fez uso da buzina? Através da construção da arca? Através do trabalho exaustivo, incansável de Noé com a arca e mais a sua família? Foram 120 anos, igreja, trabalhando
por um objetivo, trabalhando por uma causa. E a causa principal era salvação, salvar-se da ira de Deus que viria sobre os moradores da terra. Irmãos, a mesma coisa vai acontecer nos nossos dias. A ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência, diz a palavra. Então diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, todos juntos, seremos transformados. Então, estamos se preparando para esse grande e terrível dia? Amós 4, versículo 12. Estamos se preparando para este grande dia? Nós temos alguns eventos, nós temos alguns momentos especiais, e para o grande dia a gente se prepara, a gente se programa, a gente se planeja, a gente compra, adquire, a gente faz muitas coisas para o encontro. E para o encontro com Deus. E para nos encontrar com Ele. Portanto, diz a palavra, portanto assim te farei, ó Israel, povo de Deus. E porque isso te farei, prepara-te, ó povo de Deus, para te encontrar com teu Deus. Quem é que fará isso? Arrebatar o povo da terra, arrebatar, tirar da terra antes da tribulação ou da grande tribulação que há de chegar sobre a terra, irmãos. Se hoje está difícil, imagine quando a grande tribulação chegar. Portanto, assim te farei, ó Israel, povo de Deus, e porque isso te farei, prepara-te. Deus, antes que aconteça, Ele avisa. Antes que o fato se cumpra, Deus alerta. Deus não deixa as coisas acontecer para depois alertar. Joel, capítulo 2, versículo 11. Joel 2:11, estamos terminando. Joel 2:11. Diz a palavra de Deus: e o Senhor levanta a sua voz, olha a trombeta, olha a buzina. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército dessa terra? De Deus. Nós somos o exército de Deus, porque muito grande é o seu arraial. Lembra do arraial de Moisés? 2 milhões de pessoas? A Bíblia diz que os salvos é inumerável. É como os grãos de areia sobre a praia. E poderoso é quem executa a sua ordem. Poderoso, ousado é quem executa, é quem pratica, é quem exerce a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. 1 Samuel 7, versículo 3. Diz aí: Samuel, pois, falou. Quem era Samuel? Juiz, profeta, homem de Deus, sacerdote. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos inimigos, representado pelos filisteus. Mateus, capítulo 25, versículo 10. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes, pastora pregou sobre isso também. Mateus 25, 10. O que diz? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e ninguém mais abriu.
As que deixaram para fazer em tempo inoportuno, em tempo tardio, ficaram para fora. E tendo elas ido comprá-lo, elas pediram para as prudentes: dá-me um pouco do vosso azeite. Mas quem tinha disse: eu não posso lhe dar, porque vai faltar para mim. Então, faça a tua parte. É como nós aqui estamos fazendo a nossa parte. E quem não fizer, poderá sofrer consequências. Então diz a palavra que as 5 virgens imprudentes foram comprar o azeite. E neste meio tempo, o noivo chegou. E as preparadas entraram para as bodas. E as que chegaram depois ficaram de fora. Mesmo batendo na porta e desejando entrar, não entraram, ficaram de fora. Eu não quero ser e não desejo que você seja as 5 virgens imprudentes, mas prudentes, as que se preparam para o dia do Senhor. Olha aí, Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem virá. Mas antes que ele venha, toque a trombeta. Fale, divulgue, espalhe. Sejamos nós uma testemunha do Evangelho de Jesus. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, dirigindo o carro. Eu contei essa semana que eu estava indo para a dentista. E eu entrei numa rua. E eu subindo, veio um outro carro de frente comigo. E esse carro, ele não deixou eu passar. E a mão era minha, a preferência era minha. Eu estava subindo. E quem sobe, tem direito. Mas a pessoa veio e ficou na minha frente. Eu ainda fiz sinal assim. Ele não recuou, eu recuei. Deixei ele passar, disse: venha, venha. Recuei. Quando eu recuei, tinha um senhor sentado aqui, ó. Quando ele viu a minha atitude, ele aplaudiu. Glória a Deus. Entre linhas, ele disse: fizeste isso certo. Você não provocou a briga, você não quis briga, você não quis bater boca, você não quis discutir, você recuou. Aquilo foi um grande testemunho. O homem não sabe que eu sou crente, mas o testemunho eu deixei para aquela pessoa que estava ali sentado e observando e esperando uma reação. Mas a reação foi para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sejamos nós uma testemunha. Sejamos nós uma trombeta, uma buzina de Deus. Alertar, chamar a atenção. O dia vem, o dia está chegando. O dia está próximo. Precisamos estar preparados. Não é porque tenho 66 anos que eu estou mais próximo de você, que é mais novo do que eu. Não subestime o tempo e as estações que o Senhor estabelece pelo seu próprio poder. Deus é quem determina o tempo. É Ele quem dá o tempo de vida para cada um de nós. Eu espero ir primeiro, mas a vontade de Deus é a que prevalece. Mas uma coisa é certa para todos nós: precisamos estar preparados para o grande dia. Mas antes que esse chegue, sejamos nós uma trombeta, uma buzina nos nossos dias.